Olá pessoal, bem-vindos a mais uma sessão Trashback da Trasheira Violenta. Eu sou o Osvaldo e hoje vamos falar de Gremlins 2, a nova geração de 1990. Ou como eu geralmente falo, uma das melhores continuações já feitas. Eu fiz uma Trashback de Gremlins em fevereiro, que foi meio esquisito porque Gremlins é um filme de Natal, foi uma Trashback fora de época. Mas pra compensar eu tinha dito que ia fazer uma Trashback de Gremlins 2 em dezembro, mesmo Gremlins 2 não sendo um filme de Natal. Então tá aí. Mas sério, Gremlins 2 é muito brabo. É um dos filmes mais malucos que eu já vi. Acho que ele é até equiparável ao Maligno do James Wan, que é aquele tipo de filme que você vê e fala, como que um estúdio grande financiou isso? Porque é praticamente um shitposting multimilionário. Mas enfim, o que rolou foi que em 84 Joe Dante dirigiu Gremlins, o filme famoso das criaturas bonitinhas que se você molhar e alimentar depois da meia-noite, viram aquele monte de monstrengo endiabrado atacando uma cidade. O primeiro filme foi um sucesso e o estúdio, a Warner Brothers, queria fazer uma continuação ali mesmo nos anos 80. O Joe Dante, o diretor do original, não quis porque ele achou que a história do primeiro já estava fechada ali e não precisava de mais nada. A Warner continuou tentando fazer sem ele, mas nenhuma ideia ia pra frente, até que eles ofereceram um filme de novo pro Joe Dante, só que dessa vez com o orçamento do primeiro triplicado e dando total liberdade criativa pra ele fazer o que quisesse. E aí o que ele fez foi uma grande piada. Ele fez Gremlins 2 ser muito mais comédia do que terror, é uma trecheira com um orçamento maravilhosa. E ele é um filme muito divertido, que faz várias piadas autoconscientes, é meio que uma sátira do primeiro filme e de continuações no geral, e que também serve como uma homenagem para desenhos animados antigos e para cinema como um todo. Infelizmente o filme flopou quando foi lançado, e isso matou as chances de ter outro filme do Gremlins, né, que o 3 não rolou até hoje. Mas, como acontece com muitos filmes bons por aí, ele foi lentamente conquistando o público e hoje em dia já é considerado um cult classic, e como eu sempre digo, né, como eu já disse aqui, uma das melhores continuações já feitas. Antes de falar mais do filme, vou pedir pra vocês se inscreverem no canal se vocês não forem inscritos ainda. Comentem aí embaixo se vocês já assistiram Gremlins 2, o que vocês acham desse filme. Deixem outras recomendações de filmes pra gente ver aqui no canal também. E acompanhe a gente nas redes sociais, os links estão aí embaixo na descrição do vídeo. Se você gosta do nosso trabalho aqui na Trasheira, considere virar membro. Quando você é membro da Trasheira, além de apoiar a gente, você também ganha acesso a conteúdo exclusivo e a umas votações pra escolher filmes. Devia avisar aqui que as votações vão estar pausadas esse mês, porque a gente tá com uma programação de Natal intensa vindo aqui na Trasheira, mas eu não vou falar mais nada que isso não, porque é spoiler. E falando em spoiler, os spoilers estão liberados aqui no vídeo, se são trashback, spoiler tá sempre liberado, então considerem-se avisados. Mas é isso, vamos nessa. A trama de Gremlins 2 é a mesma do primeiro filme, ao mesmo tempo que é uma mudança muito bruta do primeiro filme. Porque a trama básica de Gremlins atacando pessoas é a mesma, só que ele muda de ambientação. O primeiro filme se passava numa cidade pequena, o segundo mudou o lugar para Nova York. Mais especificamente para o Clamp Center, que é um prédio super tecnológico e megalomaníaco do empresário rico, milionário Daniel Clamp. Acontece que Billy Peltzer e a namorada Kate, os protagonistas do primeiro filme, se mudaram para Nova York e estão trabalhando no Clamp Center. Ao mesmo tempo, o Gizmo, que é o Mogwai, o bicho bonitinho do primeiro filme, é capturado por um laboratório de genética que fica no mesmo prédio. O Billy consegue salvar ele, mas acontece o óbvio. O Gizmo se molha, se multiplica, cria vários Mogwais malvados que comem depois da meia-noite e se transformam em Gremlins. E aí o filme vira esse prédio super elaborado sendo atacado por Gremlins de todos os jeitos e maneiras, e o Billy e amigos têm que achar um jeito de matar esses Gremlins todos antes que anoiteça e eles possam sair por Nova York quebrando tudo, porque eles não podem sair de dia porque luz do sol mata os Gremlins. É um filme que não tem uma estrutura muito complicada, até porque a segunda metade dele parece que é uma coletânea de cenas de Gremlins fazendo piada e fazendo rolê por aí, mas eu não acho que seja um filme sem trama e nem é um roteiro preguiçoso, porque pra mim o grande destaque desse roteiro é o desenvolvimento de personagens. O filme foi produzido pela Amblin, que é a produtora do Spielberg, e é um filme que tem uma carinha ali de filme Spielbergiano. Tem muitos personagens que voltam do filme anterior, muitos personagens novos, e a maioria deles tem um arco de personagem legal ali na trama. O Billy Peltzer tem uma caracterização bem parecida com a do primeiro filme. Ele trabalha num lugar super burocrático, mas ele não tem essa mentalidade corporativa meio agressiva que todo mundo ali tem. Ele ainda é apegado à cidadezinha natal dele e tá lá trabalhando na cidade grande, tentando sobreviver pra conseguir uma grana pra casar com a namorada. E no final ele consegue ter esse desenvolvimento, mais ou menos. Ele sem querer vende essa ideia da cidadezinha pacata que ele gosta pro chefe da empresa e fica implícito
explícito que ele vai ser o designer dessa parada toda que vai ser construída e que ele vai ter a grana pra casar com a namorada. A namorada em si tem uma subtrama bem rápida ali de ciúmes, que ela acha que o Peltzer tá traindo ela com a chefe dele, mas isso é facilmente resolvido no fim do filme. Mas tem uma coisa que eu acho muito legal nela, que no filme anterior, ela tem aquele momento que ela conta a história macabra de como o pai dela morreu no Natal na chaminé, e é um momento muito sombrio e macabro que tá completamente alheio do resto do filme. E nesse filme eles fazem uma piada com isso, que do nada, no final do filme, ela começa a contar uma história sobre como ela tem gatilho com o aniversário do presidente Lincoln, porque aconteceu uma coisa horrível com ela nessa data, mas aí ela só é cortada pelos outros personagens e o filme segue como se nada tivesse acontecido, fazendo piada com essa cena totalmente deslocada do primeiro filme. O Gizmo tem um desenvolvimento legal também. No começo do filme estabelece que ele gosta de ver TV, especificamente o filme do Rambo. Aí ele fica o filme todo apanhando dos gremlins de maneiras cada vez mais criativas, até que no final ele se inspira numa frase de efeito do Rambo 2, se eu não me engano, e decide lutar de volta, com bandana e tudo mais, e acaba matando um dos gremlins vilões principais do filme. Quem volta nesse filme também são os Futtermen, que é o casal que era atacado pelos gremlins com uma escavadeira ou alguma coisa assim no primeiro filme. Era ambíguo se eles tinham morrido ou não no primeiro filme, mas a continuação confirma que eles sobreviveram. E no primeiro filme ele era um personagem secundário que meio que só tava ali. Nesse filme o Sr. Futterman tem uma participação maior e vira quase um herói de ação. O arco dele é que ele começa bem traumatizado com os gremlins, mas ele supera isso e começa a lutar contra eles na segunda metade do filme, o que é muito bom também. Os personagens mais relevantes do primeiro filme que não voltam são os pais do protagonista. Pelo que eu li, o pai até ia voltar na cena final, trazendo uma daquelas invenções que ele faz no primeiro filme, que seria uma roupa que não permite o Gizmo molhar de novo, pra não ter mais outros Mogwais e Gremlins. Só que eles nunca gravaram essa cena porque acharam que o final do filme já tava com coisa demais acontecendo. Dos personagens novos, o mais interessante com certeza é o milionário e empresário Daniel Clamp. Ele foi escrito como uma paródia óbvia do Donald Trump, dá pra ver isso pelos maneirismos, pelo cabelo, até o nome dele é parecido, Clamp, Trump. O Trump tem a Trump Tower em Nova York, que parece ter servido de modelo pro Clamp Center também. E eu acho um personagem muito interessante porque ele é apresentado como o típico vilão corporativo Spielbergiano. A cena inicial do filme é a empresa dele tentando comprar a lojinha de antiguidade chinesa lá do primeiro filme para construir um shopping elaborado no lugar, e o cara nem se dá o trabalho de fazer a proposta. Ele envia através de uma gravação em uma TV. É uma parada bem desrespeitosa que já começa estabelecendo ele como vilão, e se isso não foi o suficiente, as imagens depois das escavadeiras destruindo a lojinha lá do Sr. Wing fazem bem o trabalho de mostrar ele como vilão. E a parada legal do personagem é que originalmente ele ia ser um vilão clássico mesmo, mas o ator, o John Glover, decidiu interpretar ele de um jeito diferente e fez um cara que é só muito fora da realidade e muito ingênuo ao invés de ser maléfico. E o resultado é um personagem muito mais interessante, porque ele tem esses maneirismos de egomaníaco. Ele tá sempre pensando no próprio umbigo, em oportunidades de venda, em como transformar essa situação em lucro, em esconder a crise da empresa. Só que ao mesmo tempo que ele tem essa coisa meio burocrata, ele também é um personagem muito prestativo. Ele dá atenção e escuta o protagonista. Ele não é tipo o Paul Reiser em Aliens, que vira temos que vender esses gremlins, capturem um vivo. Ele imediatamente vê que eles são uma ameaça e quer ajudar a matar os gremlins todo também. Ele tem até um arco de personagem também, que no final ele admite que a Clamp Center foi uma péssima ideia, ele quer reconectar com o público dele e lançar um projeto mais simples, que é esse bairro inspirado na cidade pequena do Peltzer. Quem assume o posto de vilão corporativo mais tradicional mesmo é o supervisor do prédio, interpretado pelo Robert Picardo de Star Trek Voyager, e a chefe interesseira do Peltzer. O supervisor é bem mais relevante na primeira metade do filme, depois ele acaba caindo só pra um personagem de piada, e a chefe interesseira, ela começa sendo meio escrota com o Billy, mas quando ele começa a ficar amigo do chefe, ela fica tentando forçar um romance com ele. Depois que ela tem os encontros dela com o Gremlin, ela acaba meio que se redimindo ali, mais ou menos. E no final ela consegue o que ela queria, porque ela chama a atenção do Clamp e consegue ser promovida. Tem outros personagens no filme também que são referências muito específicas que o Joe Dante gosta de fazer nos filmes dele. Tem o personagem do vovô Fred, que tem um visual claramente inspirado no vovô do Monstros, né, da família Monstro. O personagem tá no filme porque o prédio do Clamp também é sério
sede de um estúdio de TV do Clamp, e o Vovô Fred uma homenagem direta à figura do apresentador de terror, que são esses apresentadores de filmes na TV, é tipo o que o Zé do Caixão fazia no Cine Trash. Os Estados Unidos tem um monte desses. Mas o personagem tem um desenvolvimento também, porque ele não tá muito feliz com o programa dele, ele fala que o sonho dele sempre foi ser repórter, e quando a invasão Gremlin começa dentro da torre, ele se junta com outro personagem estabelecido que é o turista japonês que gosta de filmar tudo, e eles começam a transmitir o ataque de Gremlins pelo canal de TV do Clamp. Isso acaba gerando audiência, e o Clamp dá a posição de repórter que ele queria no final. Como eu disse, é um filme bem Spielberg, bem Sessão da Tarde, que é um filme mais pra cima, cada personagem tem seu objetivo ali, todos eles conseguem o que eles querem no final, tem um final feliz ali. Outro personagem que faz mais um vilão, assim, secundário, é o chefe do laboratório de genética, interpretado pelo Christopher Lee. O Lee tá fazendo uma caricatura de vilões que ele mesmo já interpretou, e ele também tem um viés cômico ali na escrita do personagem, que ele é um cientista fissurado em colecionar doenças e germes pra usar nos experimentos dele. E tem duas cenas, uma cena deletada que ele fala sobre um experimento com morcegos, e uma outra que ele tem uma reação esquisita quando ele vê o Gremlin se transformando num morcego, que são umas piadas e referências ali ao papel famoso do Christopher Lee como Drácula nos filmes da Hammer. Porque é isso, né? O Joe Dante, igual eu falei no vídeo do primeiro Gremlins, é um grande cinéfilo e o cara gosta muito de colocar referências visuais e no roteiro também como piada nos filmes dele. Geralmente são referências a filmes mais antigos da era de ouro de Hollywood. Gremlins 2 é provavelmente o filme que ele mais pistolou fazendo isso. O Christopher Lee aparece no laboratório carregando o pod do vampiro de almas, né, que é o Invasores de Corpos original. Tem o Gremlin que tem o rosto queimado com ácido e se veste de fantasma da ópera. Mais tarde, esse Gremlin recria uma cena quase plano por plano do fantasma da ópera do Lon Chaney, lá de 1925. Tem uma cena que os Gremlins estão assistindo o Monstro do Mar, dos anos 50. No fim, quando os Gremlins estão derretendo, tem um que tá vestido de bruxa, reencenando a morte da bruxa do Mágico de Oz dos anos 30. Tem várias outras referências no filme, dá pra caçar muitas. Além das referências de filme, também tem as referências de equipe, né, aparecendo, fazendo papéis pequenos. O Jerry Goldsmith, compositor, faz um personagem. O Charles Hess, que é o roteirista, faz um personagem também. O próprio Joe Dante interpreta o diretor de TV que aparece no filme. Falando na trilha sonora, o Jerry Goldsmith fez um ótimo trabalho aqui em reutilizar os temas do primeiro filme. Inclusive o tema principal, mais reconhecido do Gremlins, só aparece no final quando os Gremlins já estão atacando o lugar. Quando ele realmente toca ali inteiro é mais satisfatório. Mas a própria trilha sonora do filme também é cheia de referências e piadinhas. Quando o Gizmo se veste de Rambo, a trilha sonora mistura o tema do Rambo, mais ou menos, o que é curioso porque também é um tema que o Goldsmith compôs. Quando o Christopher Lee fica bolado vendo o morcego, entra uma música de órgão que remete às músicas de Drácula. Quando eles molham e matam os Gremlins no final, tem um close no Billy Peltzer que tá tocando aquela melodia do Dies Irae, que é a melodia macabra usada como tema principal do Iluminado do Kubrick. E além desses trechinhos, o filme também usa bem trilhas sonoras de músicas já existentes, tipo o Gizmo dançando um rock and roll do Fats Domino, ou ver os Gremlins se transformando ao som de Slayer. Sem falar em toda a sequência musical que acontece no final, que é um dos momentos mais aleatórios do filme, que os Gremlins se juntam pra começar a cantar New York, New York, é perfeito. E o roteiro do filme é isso, é uma mistura de bons personagens com boa ambientação, com um shitpost cinematográfico. Eu gosto da ambientação do Clamp Center, porque esse prédio de variedade serve como uma justificativa barata pro Joe Dante e o Charles Hess colocarem todo tipo de merda no filme e sair impune, e isso é perfeito. Faz sentido ele ter um prédio que tem laboratório genético, shopping, escritório, canal de TV no mesmo lugar? Não, mas ao mesmo tempo faz. É um milionário excêntrico, né? Ele pode. Eu gosto como no começo eles estabelecem a empresa como uma coisa bem escrota. O supervisor é o vilão corporativo que observa os funcionários por câmera e demite a galera que ele vê fazendo uma coisa errada. Ele não permite individualidade no escritório, tira a decoração da mesa das pessoas. E ao mesmo tempo que eles são rigorosos assim pra empresa funcionar e criar esse ambiente de trabalho, fica muito claro que nada no prédio funciona. É um prédio super tecnológico, mas as portas giratórias automáticas não funcionam, o bebedouro não funciona. Tem uma cena deletada no filme que mostra que o elevador também não funciona direito. Então já estabelece que é um lugar sem alma e um lugar muito falho que pode ser invadido facilmente pelos Gremlins. Eu gosto do visual do filme também. Tem vários cenários diferentes e marcantes por causa dessa variedade de coisas. E o que o Joe Dante consegue fazer na direção aqui é neurótico. Porque o filme tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Ele consegue fazer uns planos grandiosos com movimentos de câmera dinâmicos ali, mostrando vários Gremlins, vários efeitos diferentes de uma vez. É uma coordenação incrível
assim, do timing pra ativar todos esses efeitos, do movimento de atores e de equipe pra fazer isso tudo funcionar. Tem umas paradas mirabolantes, tipo um gremlin gigante de Lego que eles construíram pra aparecer por 2 segundos de filme só. Mas é isso que eu tô falando o vídeo todo, né? O filme é uma piada enorme, é um grande meme. E ele tem muitas piadas autoconscientes também. O Dante convidou o crítico de cinema Leonard Maltin, que odiou o primeiro filme, pra fazer uma participação nele interpretando ele mesmo. Então, no meio do filme, do nada, o cara aparece fazendo uma review do primeiro filme do Gremlins até ele ser atacado pelos Gremlins. O que nem faz sentido em questão de narrativa, cria esse paradoxo que o filme existe no universo do filme, mas foda-se, tá lá de piada. Tem também a cena do pessoal da sala de comando comentando como as regras do Gremlin não fazem sentido, principalmente comer depois da meia-noite, até um Gremlin aparecer e morder a cara de um deles. O que parece muito ser o Joe Dante admitindo que as regras realmente não fazem sentido, e falando também que isso não importa. Ele coloca o cara chato que tá reclamando de tudo pra ser mordido na cara e sair do filme. É basicamente ele falando ali, ignora a lógica, não é esse tipo de filme. Se bem que ele já estabelece isso bem no começo, porque o filme começa com uma animação do Looney Tunes. Inclusive o Dante tirou o Chuck Jones da aposentadoria pra fazer esse filme. O Chuck Jones é o animador clássico da Warner de desenho animado. Então o filme abre com o logo clássico do Looney Tunes, com o Pernalonga e Patolino discutindo até entrar o título do filme, do nada. Isso estabelece bem a lógica de desenho animado que vai reinar no resto do filme. Tem efeitos sonoros de desenho no filme todo, e os personagens seguem essa lógica Looney Tunes, tipo os Gremlins colocando a ratoeira no sanduíche das pessoas, ou o Gremlin morcego que quebra a parede e deixa a forma do logo do Batman nela. Tem esses personagens dos dois cientistas que são gêmeos ou clones, e eles fazem tudo em uma perfeita sincronia e se comportam como personagens de desenho no geral. Acho que o auge do humor sem sentido, shitpost do filme é quando o filme para do nada na metade, e aí o Dante tá fazendo uma homenagem ao The Tingler do William Castle, que eu já falei aqui no canal também. Ele coloca um trecho todo como se o filme tivesse queimado e os Gremlins invadido a sala de projeção do cinema, aí eles estão lá brincando com o projetor, fazendo sombra na parede. Isso acontece até a gente ver que o Hulk Hogan, lutador da WWE, tá na sala de cinema, aí ele levanta e ameaça sentar os Gremlins na porrada se eles não voltarem a exibir o filme na moral, e aí o filme volta. A cena não acrescenta em nada no filme, tá lá só de piada, e eu acho isso ótimo. E a cena também dá uma pontada no primeiro filme, porque aparece a personagem de uma mãe reclamando que o filme tá violento demais pra filha dela, o que de fato aconteceu com o primeiro Gremlins, que, como eu disse no vídeo dele, foi um filme que ficou no meio termo ali de classificação etária e acabou que foi um dos filmes que ajudou a criar o PG-13. Eu já falei de várias cenas com os Gremlins aqui, mas eu tenho que ressaltar os efeitos do filme. É tudo muito bem feito e tem muita coisa diferente rolando aqui. Os piores efeitos são os efeitos de tela verde que eles usam pra colocar o Gremlin morcego ou o Gizmo em algumas cenas, mas pra tecnologia de 1990 isso daqui tá ótimo. Mas tirando isso, o resto do filme é todo de boneco e animatrônico e é irado. O Gizmo nesse filme tá muito expressivo, tá bem fofinho, ele faz todo tipo de coisa e é muito bom. E os Gremlins, cara, tem de tudo aqui. Quem fez os efeitos desse filme foi o Rick Baker, um artista de efeitos e maquiagem lendário do cinema, e ele só concordou fazer o filme se deixassem ele brincar com o visual dos Gremlins. Então ele fez os 4 Gremlins que aparecem primeiro, que são os vilões principais de uma parte da trama, terem visuais bem distintos. Todos eles têm características marcantes e são inspirados em desenho animado. O mais vilãozinho é o de Moicano, que é um repeteco do vilão do primeiro filme. Ele é legal porque ele parece que vai ser o grande vilão da trama, ainda mais no final, que ele é transformado num gremlin híbrido de aranha. Mas na real ele é um dos primeiros gremlins a morrer quando o Gizmo Rambo atira nele com uma flecha em chamas. Os outros 3 são o doidinho com o olho louco lá, que foi inspirado no Patolino, tem o que tem a cara mais rabugenta, chamado de Jorge, e o que tem o dentinho, chamado de Lenny. O Lenny claramente foi inspirado no Pateta da Disney também, tem até o mesmo tipo de risada, mas o nome e a personalidade dos dois também foi tirado do livro Ratos e Homens, porque o Joe Dante é um diretor maluco que faz referência à literatura clássica americana e a desenho animado da Disney no mesmo personagem. Na real, esses 3 têm bastante destaque no começo, mas quando as loucuras começam a acontecer e começa a aparecer todo tipo de gremlin diferente, eles passam a ser mais ignorados lá pro final. Inclusive, eles até tiveram uma cena de morte gravada, os 3 derretendo ali, mas isso acabou sendo cortado do filme e virando extra de DVD, então na versão final do filme eles só somem. Uma teoria que eu vi na internet feita pelos fãs de Gremlin é que esses 4 Gremlins principais são reencarnações de Gremlins do primeiro filme. O cara de Moicano e o Stripe do primeiro filme são uma reencarnação quase confirmada pelo filme 2, porque ele tem essa inimizade imediata com o Gizmo, que parece que eles têm um histórico ali já, e é o mesmo dublador e ele repete frases de efeito do vilão do primeiro filme também, né? Mas os outros 3 até que tem algumas referências
referências. O Rabugento, por exemplo, odeia o micro-ondas, e então significa que ele pode ser uma reencarnação do Gremlin que morreu no micro-ondas do primeiro filme. O Doidinho, quando chega na casa dos Peltzer, quebra o liquidificador imediatamente, então ele pode ser o Gremlin que morreu no liquidificador. O Pateta bebe iogurte igual o outro Gremlin do primeiro filme bebe cerveja, então talvez seja o mesmo Gremlin ali. Mas, como o filme também repete muitos outros elementos do filme original de piada nesse, o próprio Joe Dante diz que ele é quase uma paródia do primeiro filme, talvez tudo isso sejam só referências de piada mesmo, e a galera que tá fazendo essas teorias na internet só tá procurando muita lógica em shitpost. Mas o que é o auge do filme pra mim, que diferencia muito esse do primeiro, é quando começam as mutações genéticas. O filme já tava doido, mas era isso que ele precisava pra transcender e não ser só um repeteco do primeiro filme. Ele coloca os Gremlins invadindo o laboratório, começam a se injetar com soros e experimentos bizarros, e começam a aparecer vários Gremlins com superpoder. O mais notável que vira o líder dos Gremlins na segunda metade do filme é o Gremlin esperto. Ao contrário dos outros, ele fala de um jeito bem eloquente, com um efeito muito bom inclusive pra bater os movimentos da boca dele com o que ele tá falando. Que nenhum outro boneco de Gremlin precisava muito disso, mas esse precisava e foi muito bem feito o animatrônico. Tem o Gremlin morcego, que já mencionei algumas vezes, que também tem um design irado. Ele fica resistente ao sol por conta de um soro que aplicam nele. Eu na real fiquei me perguntando por que o Gremlin esperto não injetou o soro de proteção solar nele mesmo ou nos outros Gremlins. Mas enfim, se fosse isso o filme não acontecia. E o Gremlin morcego tem uma cena toda dedicada a ele, que ele voa por Nova York até ser jogado no cimento pelo Sr. Futterman e virar uma gárgula. Tem o Gremlin vegetal, que não faz nada no filme, mas é um visual irado. Tem a Gremlin mulher, que é bem desenho animado estilo Jessica Rabbit. E é a única Gremlin que sobrevive ao filme, porque ela decide ficar o filme todo dando uns beijos no supervisor malvado, ao invés de encontrar com os outros Gremlins no saguão principal. E é até engraçado que no começo o supervisor tá ignorando a Gremlin, mas no final ele meio que só dá de ombros e parece que ele aceitou se casar com ela, e é isso. O mais surtado é o Gremlin feito de eletricidade, que ele é uma animação 2D ali incluída no filme, e ele acaba sendo a solução final da trama, que usam ele pra eletrocutar todos os Gremlins que estão presos no saguão, e acaba o filme. Pra terminar esse vídeo, eu queria falar das cenas cortadas, porque o filme também teve muita coisa gravada que foi excluída da versão final. A maioria delas foram cenas dos Gremlins, porque o Spielberg, né, produtor executivo, viu e falou que tinha Gremlin demais no filme, tava ficando muito arrastado. Isso acabou cortando, por exemplo, a maioria das cenas do Gremlin vegetal, além de ter várias cenas também cortadas dos 3 Gremlins principais, muita cena cortada dos Gremlins cantando, e até umas outras cenas do laboratório com Christopher Lee que estabeleciam melhores experimentos, do tipo o experimento com vegetal ou o experimento com morcego. Até o soro de proteção do sol, que sai do nada no filme final, tem uma cena sendo apresentado que foi cortada do filme. Tem várias cenas do Clamp interagindo com o supervisor do prédio, que dá um aspecto mais vilão corporativo que a gente esperava dele desde o começo. Mas acho que outra cena que foi deletada, que é mais relevante pro filme, é uma abertura estendida de animação do Pernalonga e Patolino. Eles estão discutindo qual que vai ser o nome do filme, e ela foi uma cena que foi tirada por ser extensa demais também, o que eu entendo. Porque o filme demorar demais num começo falso de animação ia deixar o público confuso demais até eles entenderem que é uma piada. No geral, eu acho que essas cenas cortadas não fazem tanta falta no filme assim. No máximo, a cena que mostra os 3 Gremlins principais derretendo no final. E talvez seria legal se eles lançassem uma edição especial bonitinha com 5, 10 minutos de filme a mais. Mas acho que seria mais pros fãs que já conhecem o filme, porque do jeito que ele tá, eu já acho que ele é perfeito. É uma mistura de uma história bem legal, com muita piada e é muito divertido. É uma verdadeira trecheira bem feita e eu me amarro nesse filme. Como eu já disse, melhor continuação já feita.